Bom pessoal, tranquilos? Hoje eu vou trazer um vídeo bem polêmico sobre os níveis de poder do mundo de One Piece. E vou ser sincerão, falarei simplesmente o que eu acho com base na minha opinião como um fã que acompanha a obra há anos. Bom, fica no vídeo que você vai entender tudo. Esse é o canal iGeek. Bom, resolvi trazer esse vídeo polêmico porque hoje eu fiquei estressado. Aí resolvi estressar algumas pessoas que não concordarão com a minha opinião. O porquê eu fiquei estressado? O capítulo novo saiu muito tarde, mas o mais importante, tomei um spoiler daqueles em Jujutsu Kaisen. Você deve saber qual que é, né? Se não, agradeça. O Jujutsu Kaisen eu não tô acompanhando o mangá, eu queria acompanhar somente no anime. Eu comecei no mangá, mas eu dei uma parada que tava uma correria, mas agora eu perdi até um pouco a vontade depois do spoiler. Mas enfim, bom, vamos lá. O vídeo é mais simples do que parece. Classifiquei os níveis de poder no seguinte: Yonkou os originais, isso é Barba Branca, Big Mom, Shanks e Kaido. Almirantes originais, Sakazuki, Kuzan e Borsalino. Novos almirantes, Ishu e Aramaki. Novos Yonkous, como Bug. Comandante Yonkou, como Marco. Ben Beckman, além dos expoentes desses níveis. Bom, mas aí para tudo, porque eu tava lendo o roteiro, eu escrevi esse roteiro na quinta-feira passada, né? Eu reli ele várias vezes e acabei que mudei de opinião com o que eu tinha escrito. Isso é o legal de One Piece, não temos como definir qual, pelo menos na minha opinião, qual nível está cada personagem. Porque o Oda, com a evolução de One Piece, ele evolui os personagens também. Acredito que pode ser até considerado por algumas pessoas um furo de roteiro, mas ao mesmo tempo não é, pois o Oda nunca revelou muito sobre os níveis de poder de cada um. E eu acredito ainda que esteja assim. Roger, Garp e alguns outros personagens no topo, seguindo dos Yonkous originais, hoje eu tô falando, né? E depois dos almirantes originais. Falando aqui, tá no auge de poder de cada um, tá? Considerando aqui. Mas tem alguns feitos de uns personagens que eu acho que o Oda erra na medida, vamos ver se vocês concordam comigo, né? Por exemplo, o Aramaki, ele chegou em um ano e derrotou facinho o King e o Queen. E eles, pelo que me lembro, não estavam usando as gemas de Kairoseki. E já tinham passado uma semana dos acontecimentos. Que quer dizer isso, né? Eles estavam recuperados e mesmo assim o Aramaki passou o rodo facilmente com aquela Akuma no Mi dele que, sejamos sinceros, é apelona demais. Mas então beleza, vendo isso podemos supor que o Aramaki é muito mais forte que o Zoro, né? E que o Marco. E que vários outros bainhas. Por quê? Porque o Zoro teve um sacrifício ali para derrotar o King, não foi fácil, né? Ele quase até morre, inclusive por causa das lutas passadas dele também, né? Então, mas enfim, eu cheguei à seguinte conclusão: Oda tem seus medalhões, como o Shanks, por exemplo. A Big Mom deu vários golpes no Kid ali durante a luta e ele levantou. E caiu, levantou, né? Mas ele caiu somente para um dos Shanks. E foi ali, o Shanks varreu a tripulação dele todinha, seu navio, tudo pro fundo do mar. Então, logicamente, a gente vai pensar, o Shanks é superior ao Big Mom, né? Então, com o passar do tempo em One Piece, eu acredito que ele sofreu com algo que todos os shonen sofrem, que é o escalonamento de poder. Se você me perguntasse há alguns anos se um almirante peitava o Kaido, eu diria que você, na minha opinião, né? Diria que você estava maluco, que os Yonkous são os ápices das forças do mundo atual. Mas ao mesmo tempo, hoje vemos o Luffy lutando com o Kizaru no mesmo nível. E o Luffy venceu o Kaido, certo? Não serei tolo em dizer que o Luffy venceria o Kaido em uma luta franca, pois ele não venceria, na minha opinião. Kaido lutou contra vários personagens naquele dia, poderosos, recebeu vários ataques e o Luffy penou para derrotar. E foi derrotado aí, sem contar, aí umas 3, 4 vezes aí. Oda teve que dar até uma cartada e fazer o Luffy tirar poder do... Acho que vocês sabem, né? Para derrotar o Kaido, porque senão não seria inviável a vitória do Luffy. Sem a transformação ali, sem aquela revelação, ou então uma nova transformação do Luffy ali, seria inviável ele derrotar o Kaido, não tinha como. E tem outro ponto, Luffy derrotou o Kaido, certo? Agora todo personagem será fácil para ele? Claro que não. Não pode ser assim, né? Por isso eu acredito que os níveis de poder em One Piece não são definidos. Oda aproveita do pouco tempo de tela que alguns personagens têm para poder manejar o poder deles conforme sua necessidade. Então quando ele precisa colocar que um personagem ali é muito poderoso, ele coloca um feito, como esse último do Shanks, como o do Aramaki. Querem outro exemplo? Shanks não sabíamos nada sobre seu nível de força, né? Como eu falei agora há pouco. Suponhamos que ele era forte, né? Porque afinal
era o Shanks, né? Oda sempre ficou quieto, aí ele mete ele dando um Komusari e derrubando o Kid e seus piratas com um único hit. Automaticamente pensamos, pô, ele é muito superior, como eu disse, né? Ele é muito superior a Big Mom. Mas o Oda não disse nada. Então fica nisso, para poder o Oda deixar as lutas do Luffy mais insanas a cada capítulo, ele aumenta os níveis dos seus inimigos também. Por exemplo, fala se não foi putaria o Rob Lute chegar e trocar soco com o Luffy. Claro, o Luffy tava brincando, mas o Luffy tava transformado no Nika, mas ele trocou os socos. E por que eu acho que o Oda fez isso? Para ele dar agora uma luta digna do Zoro, porque ali não teria outro, se o Gorosei não entrar em ação, não teria outro personagem para ele trazer ali pra Egghead do nível assim que você poderia falar assim, pô, vai dar uma boa luta pro Zoro. Tanto é que o Sanji ele tá mais paradinho ali, né? Não tá indo lutar. Agora falando aqui, abrindo só um parêntese aqui nesse vídeo, fala se não foi putaria, pelo menos eu achei, mas fala se não foi putaria o que o Lute fez ali, aquela questão da traição dele. Como é que a Robin, o Jinbei, o Zoro, até mesmo o Zoro, né, o Vegapunk e os outros foram tão burros ao ponto de confiar nele? O que aconteceu ali naquelas páginas ali pra eles ficarem de boa com o Lute naquele momento? Pô, eles poderiam ter prendido ele numa bolha e, no mínimo, e teria evitado várias coisas, né? Se não for explicado ali, eu vou considerar um furo de roteiro, porque pô, o Lute é pilantra demais pra você deixar ele solto ali. Ele já enganou o Chapéu de Palha uma vez lá em Water 7. Queriam ser enganados de novo. Mas enfim, o que eu quero dizer com toda essa besteira que eu falei aí em cima? Simplesmente que não existe níveis de poderes em One Piece. Se você achar que o Kizaru é do nível Yonkou, por ele estar trocando soco com o Luffy, você deve acreditar que o Akainu é mais forte que o Yonkou, ou ele é do mesmo nível de um. Aí o Oda mostrará que você está enganado. Caso o Luffy vença o Kizaru, por exemplo, e lute contra o Akainu no futuro, o Luffy vai derrotar facilmente o Akainu? Não vai, né? Então fica essa questão. Então tem muito essa questão do escalonamento de poder. Mas contrariando já o que eu falei acima, tem sim personagens que sempre serão fortes. Não importa o que o Oda faça, eles sempre serão fortes. E são dois tipos de personagens que eu acho que vocês já devem imaginar, né? São os personagens que já foram mortos, como por exemplo o Roger, ou então personagens velhos, como por exemplo o Garp. O Garp perdeu ali pro bando do Barba Negra, pro Kuzan ali no caso, né, o Aokiji. Mas o Garp está ali com seus 78 anos, se eu não me engano. E mesmo assim, ele perdeu mais por culpa do Kobe ali, que o Oda fez aquele manejo ali no roteiro pro Kobe dar uma de otário e o Garp ter que se jogar na frente do Kobe. Então, mas sem isso a gente ainda fica pensando, pô, sem esse ataque aí, será que se o Garp não tivesse que proteger ninguém, será que ele não derrotaria todos ali? Então tem uns personagens que tem uma aura mística, né, como o Roger também, e até o próprio Shanks, né? Então o Oda trabalha bem esses personagens. E quem vai dizer, né, que se eu perguntar pra você, quem vai dizer que o Garp era mais fraco que o Akainu em seu auge? Eu desafio um idiota a falar isso, porque não tem como falar que o Garp no auge dele era mais forte era mais fraco que o Akainu. Você pode até dizer que era do mesmo nível, mas mais fraco não, embora eu ainda ache que seja superior. Mas bom, galera, foi esse o vídeo que eu soltaria numa quinta, mas desisti, estou postando hoje. Concordam comigo ou só falei merda? Deixa aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like se gostou do vídeo. Até a próxima aí. Tchau.